Boa noite, estamos aqui para refletir sobre a Palavra de Deus, sobre a Palavra oportuna. Uma breve reflexão da Palavra de Deus para a edificação de nossas vidas. Em breve voltarei. Graça e paz, voltei. Nós estamos aqui hoje para refletir na Palavra de Deus e nosso tema é o verdadeiro caminho da salvação. Está lá em Hebreus, do 5 ao 9. Vamos ao texto? Pois qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu te gerei? E outra vez ele disse: eu lhe serei pai e ele será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda que os anjos diz: aquele que os seus anjos fez vento e os seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito dos filhos diz: o trono, teu trono, ó Deus, é para sempre. Cetro de justiça e cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Amém. Vamos orar. Deus amado, aqui estamos, Senhor, nós queremos pedir a graça do Senhor sobre nossas vidas e que se essa reflexão, Pai, possa, Senhor, estar, Senhor, alimentando, Senhor, cada um que ouvir, Pai, porque nós precisamos da Tua Palavra e precisamos, Pai, estar, Senhor, alicerçados, Senhor, na Tua Palavra, que a Tua Palavra é rica e eficaz e alcança, Senhor, cada um, Pai, que estiver, Senhor, fazendo uso dela, Pai. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, essa epístola de Hebreus é um verdadeiro testemunho de que Jesus é superior a todos. Ele só não é superior ao Pai, mas até os anjos que estão lá junto com Deus, que estão lá na presença de Deus. E o maior de todos, ele é maior do que qualquer anjo, ele é maior do que qualquer profeta, qualquer um que já existiu nessa terra, que já veio nessa terra. Então, Jesus é o maior. Mas nós queremos apresentar alguns argumentos a respeito de como Jesus é maior. E por ele ser o maior, ele é o caminho verdadeiro. Ele é aquele caminho que nos leva ao Senhor, nosso Deus. Então, nós vamos ver algumas verdades a respeito disso. O primeiro, ele foi pioneiro. Ele foi o primeiro que veio para a nossa salvação. Além dele ser pioneiro, ele é o único. Não vai haver mais nenhum. Nem houve mais nenhum antes dele. Então nós podemos dizer que ele é o único e verdadeiro caminho para a nossa salvação. Deus não encarregou os anjos de salvar ninguém. Deus não deu esse trabalho aos anjos, ou essa tarefa aos anjos, de salvar ninguém. Mas ele deu uma tarefa a Jesus Cristo: morrer na cruz para libertar a todos. Não foi só por mim ou por alguns crentes. Não, Jesus morreu na cruz para salvar a todos. Aí depende só de nós reconhecermos isso daí e andar no caminho verdadeiro, o caminho que é Cristo. Então nós precisamos ter esse discernimento para saber que o caminho verdadeiro, o caminho que nos levará à salvação, o caminho que nos levará à morada eterna é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus Cristo, nós não veremos a Deus. Sem entrar pelo caminho, nós não veremos a Deus. Então, ele é o caminho verdadeiro. O que vemos em Jesus que de tão importante
Ele é para nossas vidas? O que nós vimos nele de tão importante ele é para nossas vidas? Ele é maior que os anjos? Sim, ele é maior que os anjos. Ele é maior que o profeta? Sim, ele é maior que o profeta. Ele é maior do que os sacerdotes que existiam no passado? Sim, ele é bem maior que os sacerdotes. Então, por que nós podemos falar que ele é o maior? Amados, nós podemos falar que ele é o maior, porque nenhum sacerdote deu a vida pelo povo. Nenhum sacerdote morreu na cruz para salvar alguém. Nenhum sacerdote ressuscitou e nenhum sacerdote foi elevado aos céus. Só Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Lá no Antigo Testamento, os sacerdotes cobriam pecados de todos aqueles que procuravam ele, e ofertava um animal para sacrifício, ofertava um animal para cobrir os pecados. Mas todas as vezes que essa pessoa pecava, ele tinha que ofertar outro animal, ofertar para o sacerdote fazer a expiação. Então, quando Jesus veio, ele foi o único e verdadeiro. Ele foi o último sacrifício que cada um de nós recebeu a salvação. Ele foi o último e sacrificou para perdoar os nossos pecados, para cobrir os nossos pecados. Nós não precisamos mais fazer o sacrifício para perdoar pecados, porque ele foi o único que teve essa condição de nos perdoar pelo seu sacrifício na cruz. Nós vamos ver também agora o segundo ponto, ou o segundo caminho, no centro de todas as coisas que cremos. Jesus é o centro de tudo que cremos. Jesus é aquele que nós temos que seguir, nós temos que estar moldados a Ele, nós temos que estar alicerçados nele, nós temos que estar dentro de uma forma que é Jesus. Então nós não podemos estar fora, nós não podemos resistir a esse chamado. Nós precisamos estar dentro do chamado de Jesus, para que nós possamos alcançar a salvação, alcançar a vida eterna, alcançar a glória de Deus, para a gente estar lá próximo ao nosso Senhor Deus, aquele que é o maior de todos. Então, só por intermédio de Jesus, porque Ele nos levará até lá, Ele nos guiará até lá, Ele mostrará qual é o verdadeiro caminho para a gente chegar até a presença do Senhor. Então, nós devemos nos certificar que não haja nenhuma descrença em Jesus, que não haja nenhuma força maligna nos impedindo de chegar a Jesus, que não haja nenhum desvio do caminho que é Jesus, porque se nós afastarmos desse caminho que é Jesus, será impossível chegar a Deus. Se nós colocarmos obstáculos para alcançar o caminho que é Jesus, vai ser impossível chegar na presença do Deus Altíssimo. Por isso nós devemos estar sempre atentos a tudo que vem nos impedir de caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus. Eu gosto muito de uma frase que eu li num livro que diz assim: é muito melhor trabalhar com Jesus do que trabalhar para Jesus. Porque quando nós trabalhamos com Jesus, nós trabalhamos junto com Ele para alcançar a vitória. E quando nós trabalhamos para Ele, nós só trabalhamos para Ele. Nós não estamos juntos para Ele. Então eu creio que é muito melhor a gente estar trabalhando com Jesus. O terceiro ponto, ou terceiro caminho para a gente alcançar a salvação ou alcançar o reino dos céus é quando as promessas se juntam à fé. Enquanto as promessas descansar nele, enquanto as promessas nós descansarmos nele, essas promessas nos impulsionam a um alvo. E qual é esse alvo? Esse alvo é Deus. Esse alvo é chegar na presença de Deus. Então, Ele nos prometeu que, se nós seguirmos Ele com todo amor, com toda a dedicação, com toda a força,
nós conseguiríamos chegar ao nosso Deus, o Deus Altíssimo, aquele que vai dar vida eterna para cada um de nós. Jesus fez a parte dele. Ele morreu na cruz para nos dar salvação. Mas nós não temos que só ver a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que ver também que antes dele ser o nosso Salvador, ele foi o nosso Senhor. Então nós devemos dar toda a autoridade do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Paulo diz uma frase muito interessante, diz assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então todas as nossas vontades têm que ser crucificadas com Jesus. Nós não podemos lançar as nossas vontades no caminho de Jesus, mas fazer com que Ele lance o caminho dele sobre as nossas vidas, para que a gente possa alcançar a glória de Deus, a cidade celestial, aquele local que vai ser a morada eterna para cada um de nós. Nós precisamos lançar mão de tudo que nós temos aqui na terra para alcançar a salvação do Senhor Jesus. E o quarto ponto, nós temos que ver que nós não podemos crucificar Jesus todos os dias. Quando nós pecamos, nós crucificamos Jesus todos os dias, porque lá no Antigo Testamento, toda vez que nós pecávamos, toda vez que o povo de Deus pecava, ele precisava sacrificar um animal. Então, com os nossos pecados, nós estamos crucificando Jesus todos os dias, porque tudo que ele sofreu lá, todo o martírio que ele passou, no momento que antecedeu a crucificação, durante a trajetória que ele foi do julgamento até no local da crucificação, e até o momento dele crucificar, até quando ele estava já pendurado no madeiro, quando foi perfurado com a lança, todo esse momento nós temos que botar nas nossas mentes e refletir tudo que ele passou por nós. Então, por que nós pecamos? Porque todas as vezes que nós queremos, nós pecamos. Porque quando nós pecamos, não é algo que nós não queremos, é algo que nós queremos. Então, nós temos que abrir mão das nossas vontades e fazer a vontade do Altíssimo nas nossas vidas, para seguir o Senhor, seguir o caminho que vai nos dar a salvação, trazer aquele momento que nós esperamos, porque nós esperamos ansiosamente para estar junto com o Pai, porque essa passagem aqui na terra é bem breve e nós vamos alcançar a salvação por intermédio de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz. Amados, nós precisamos também estar vendo quantos erros nós estamos cometendo e o que está nos impedindo de estar trilhando esse caminho para Jesus. Então nós vamos ver o quinto ponto, ou o quinto caminho, apontando para a realidade do céu. Mas quando o Messias, sacerdote principal dos assuntos superiores da nova aliança, entrou em cena, ele ignorou tudo que tinha lá no templo. Ele ignorou tudo. Porque todos os utensílios que tinha para guardar o sangue, para sacrificar o animal, era tudo feito por homens, por mãos de homens. Mas o verdadeiro Cordeiro, aquele que foi crucificado, aquele que foi maltratado, aquele que foi dilacerado pelos romanos, esse é que veio do céu. Tudo aquilo que é deixado para nós veio do céu, não foi feito por mãos humanas. Então nós precisamos saber que Jesus Cristo é aquele que veio do céu para nos levar para o céu. Então nós temos que ter esse discernimento. Por meio do Espírito, Cristo ofereceu um sacrifício perfeito, agradável a Deus. Ele agradou a Deus com o sacrifício dele, porque era a vontade de Deus. Lá no Getsêmani ele falou assim: Pai, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade em mim. Então, por esse motivo é que nós queremos que seja feita a vontade de Cristo em nossas vidas, para que nós possamos alcançar a perfeição, como Ele é perfeito.
Portanto, meus amados irmãos, podemos agora, sem hesitar, caminhar direto até o santo lugar, o santíssimo lugar, o céu, aonde está nos esperando. Basta nós caminharmos com Cristo. Jesus preparou o caminho pelo sangue do seu sacrifício e atuou como nosso sacerdote diante de Deus. Amados, nós precisamos perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não vai demorar o dia do Senhor. Não vai demorar. O dia do Senhor está próximo. E nós não podemos perder o foco. Qualquer um que esteja firme com Ele descansará. Mas se desistir e abandonar, perderá algo precioso para as nossas vidas. Mas não somos perdedores. Nós não desistimos. Continuaremos firmes e sobreviveremos, sem perder a confiança em Cristo Jesus durante toda a nossa caminhada. Amém. Amados, fique com Deus e que Deus esteja dando vitória para você, prospere em você e a segurança que você precisa durante toda essa semana. Amém?